Olá, pessoal. Bem-vindo ao Pangeia Cast, a existência cotidiana. Esse é um podcast, a existência cotidiana, que tem como objetivo, primeiro, traduzir de forma prática conhecimentos de psicologia, filosofia, antropologia e todas as outras IAs possíveis e imagináveis, para a gente poder trazer para o dia a dia conceitos, práticas que possam realmente te ajudar a lidar com essa vida insana que nós temos no dia a dia. Então, me chamo João Ricardo Oliveira, eu vou ser o hoster junto com Thaís Fontinelli. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigado pela parceria. Eu que agradeço, João, o convite. E apresente nossos convidados. Beleza. O nosso primeiro episódio, a gente convidou aqui a Lívia Guedes, que é psicóloga, gestalterapeuta e diretora acadêmica do Instituto Pangeia, e o psicólogo Davi Cipriano, que é também neuropsicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, professor e coordenador da pós-graduação de terapia cognitivo-comportamental do Instituto Pangeia, para falar sobre o nosso tema, que é ansiedade profissional após formação em psicologia. Um tema extremamente necessário nos dias atuais, né? Eu até trouxe um dado, assim, só para a gente começar a nossa discussão, que é, segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, entre os anos de 2010 e 2021, o número de matrículas e procura pelo curso de psicologia aumentou em 112%. Né? Nesse mesmo período, as matrículas no curso de psicologia, no ensino superior, cresceu 41%. Então, isso prova, né, isso demonstra que, de alguma forma, a psicologia, enquanto área de conhecimento, enquanto uma formação, tem sido buscada, tem se tornado aí algo interessante para os jovens que concluem ali o ensino médio ou que estão buscando uma segunda formação, né? Mas a gente sabe que se formar psicólogo ou se tornar um psicólogo não é só concluir uma graduação em psicologia, né? Então, eu queria começar com a primeira pergunta, né, para os nossos convidados, que é: em algum momento da prática profissional de vocês, desde que vocês finalizaram ali a graduação, o bacharelado em psicologia, vocês conseguiram parar de estudar? Tiveram um momento, assim, depois de formados, que vocês conseguiram descansar e não ler alguma coisa e não estudar ou não fazer um curso? Jamais. Jamais. Acho que é impossível, né? E aí gera até uma ansiedade quando você não está estudando, porque é muita coisa. É muita coisa. A gente estuda o tempo todo. Não para, né? É interessante esse dado que você trouxe, né? Que, enfim, não vou conseguir repetir, sobre o... Mas vi que é acima de 100 e poucos por cento. 112%. E aí a gente vê também o número de psicólogos que aumenta, né, no registro profissional, né? O último censo do Conselho Federal foi agora, recentemente, 2022, e a gente vê o número crescendo de profissionais, né, aumentando com os registros e atuando, né? Porque se você está com o registro e está atuante, você está trabalhando com psicologia. Mas mesmo assim, com todo essa procura, a gente ainda tem só 2 psicólogos a cada 1.000 habitantes. Só 2 por 1.000? Isso é no Brasil, né? Por 1.000 no Brasil. Caramba. Então, assim, precisa, sim, enfim, mais faculdades, mais formações, e essa consciência de que a gente não para de estudar. Porque a gente está lidando com um universo em transformação, onde muda a pessoa, muda o mundo e tudo vai mudando, e não tem como a gente ficar com um conhecimento estruturado, parado num lugar, e a gente não está atualizando. Então, a gente está sempre em mudança, né? Então, até o próprio tema da ansiedade, ele tem que ser atualizado, porque cada pessoa ansiosa é uma pessoa ansiosa que tinha ansiedades no século passado e tem outras ansiedades agora. Então, assim, a gente não para de estudar, a gente não para de discutir, a gente não para de participar de formação, de grupo de estudo, de ler livro, de saber o que está sendo lançado, não para jamais. Davi, mas isso tu considera que é um peso, por exemplo, assim, um fardo, essa obrigatoriedade ou essa necessidade de ter que se atualizar o tempo todo? Tu experimenta isso com algum nível assim, de cansaço ou exaustão?
Olha, eu sempre fui muito curioso. Então, para uma pessoa curiosa, conteúdo e estudo é a chave perfeita ali. E na minha vida toda foi assim, né? Eu acho que a psicologia foi um encontro, né? Veio de encontro a mim num momento muito específico da minha vida que serviu muito para nortear o que eu queria para o meu futuro, um lugar realmente que eu me identificasse. E foi onde eu me identifiquei. E estudar não só a psicologia, mas tudo que envolve a psicologia, tudo que a psicologia se debruça, cada dia mais fez eu me apaixonar pela minha profissão, por me tornar mais curioso também. Eu lembro que uma das primeiras aulas que eu tive com o professor Hamilton, ele trouxe uma frase que me marcou assim bastante. Eu sempre guardo ela comigo, que psicologia não é resposta, é pergunta. E eu acho que eu sempre fui muito de questionar muito, estando em casa. E eu sempre gostei de participar de conversas, né, que não fossem somente técnicas, né, mas tudo que me chama a atenção eu vou atrás de saber um pouquinho o que é. Outro dia eu estava até vendo uma questão de estavam falando sobre uma discussão sobre religião e aí uma me chamou muita atenção. Eu fui pesquisar um pouco mais para entender como era do Japão e tudo, entender um pouco a influência da cultura. E querendo ou não, quando a gente escolhe trabalhar com psicologia, escolher trabalhar também com individualidades, né? Como o Lívia falou agora há pouco, falar sobre ansiedade, quando a gente fala sobre ansiedade, a gente parte de uma ansiedade que é uma emoção natural ao ser humano, até um ponto em que se torna uma psicopatologia, por exemplo. Mas cada pessoa vai entender e vai vivenciar isso de uma forma. Então, parar de estudar é estar extremamente estagnado no mesmo lugar. A gente não evolui, a gente não avança, a gente não constrói, a gente não troca com as outras pessoas. Conversas como essa não seriam oportunizadas também. Perfeito. Agora, vocês dois são dois profissionais de excelência na psicologia. Nós conhecemos, sabemos o trabalho de vocês. Mas vamos voltar um pouquinho atrás ali, quando vocês estavam se formando naquela transição entre a faculdade e o mercado de trabalho. Quais foram as maiores dificuldades de vocês e o que vocês fizeram para poder amenizar essas dificuldades, essa ansiedade toda que todo mundo tem quando está se formando, principalmente em psicologia? João, desde que eu entrei no curso de psicologia, eu sempre tinha um pensamento muito concreto na minha cabeça. Eu não tinha tempo para perder. Né? Então, eu sempre fui atrás de ter todas as experiências possíveis que a faculdade pudesse me proporcionar. É a tua primeira graduação? Desculpa, só para... É a primeira graduação. Isso. E assim, tudo que a minha faculdade me proporcionava, até por áreas que eu não tinha afinidade nenhuma. Por exemplo, eu não tinha afinidade com autismo. Mas eu fui e fiz um pequeno estágiozinho no laboratório da clínica de autismo que tinha na faculdade. Fui conhecer. Porque eu acho que tudo que há dentro da psicologia, a gente precisa conhecer. Você não precisa adotar aquilo como uma visão de mundo e uma via para a tua profissão, para a tua atuação. Mas conhecer é importante. Então, eu fui atrás de ter todas as experiências, tanto teóricas quanto práticas também. Primeiro período, já entrei em grupos de pesquisa, fui aprender a fazer pesquisa porque eu achava que era uma coisa totalmente diferente. E isso foi também um diferencial para mim, porque eu entrei num grupo que era um grupo de pesquisa em sexualidade humana, por exemplo. Na minha grade não tinha essa disciplina de sexualidade. A gente via ali um pouquinho do desenvolvimento humano, mas uma coisa totalmente voltada para a biologia, né, do desenvolvimento. E lá eu pude entender mais sobre as especificidades de desenvolvimento de homem, de mulher, de sociedade, cultura. Depois disso, lá pela metade do curso, eu comecei a estagiar como monitor na clínica escola. Então, eu já tive o primeiro contato ali, aquele contato inicial com o paciente numa triagem, era eu que fazia. Ali também eu já comecei a preparar esse terreno porque eu tinha uma certeza que eu queria muito trabalhar com clínica. E a maioria dos meus colegas tinha muito medo de clínica, né? Acho que para boa parte das pessoas a clínica assusta um pouco, né? Porque é você sozinho ali com um mundo particular que você vai conhecer de alguém ali na tua frente que às vezes amedronta, às vezes te trava. E ali foi onde eu comecei a treinar, de fato, a ciência psicológica e fui engrossando o couro, como as pessoas costumam dizer. Depois disso, eu cheguei lá no último ano da faculdade e eu, na minha cabeça, já pensava lá na frente. Eu falo, a graduação não é o suficiente. Eu já preciso pensar em coisas além disso aqui.
foi quando, na época, com o professor Gilberto, que ele era o coordenador da pós-graduação de terapia cognitiva do Pangea, falou: Davi, vai assistir a minha aula, era a aula inaugural da turma, e eu fui. E lá eu já me apaixonei pelo Instituto. Eu já me matriculei na mesma hora, porque na época foram me mostrar o Instituto, os consultórios, as salas, e eu achei fantástico. Já começou a sonhar ali. Já comecei ali, eu falei, é aqui que vai acontecer. Então, assim, eu nunca parava para viver somente aquele dia que eu estava vivendo. Eu sempre vivia aquele dia, mas pensando no que eu queria também lá na frente. Então, eu sempre tive muito propósito de onde eu queria chegar. Sempre se preparou, né? Sempre Você vence a ansiedade, esse medo, se preparando cada vez mais, né? Exatamente. E eu acho que eu nunca deixei de ter medo. Eu sempre tenho medo de coisas novas que vão acontecer. Sim. Mas o medo nunca me travou. Porque eu tinha muita segurança no preparo que eu estava tendo até chegar lá. Então, eu sempre fui de encarar também. Legal. Importante isso, né? Exato. Um medo que não paralisa, mas é um medo que te faz ao contrário, né? Um medo que te possibilita se movimentar, né? Impulsiona. Exatamente. Lívia, queres trazer tua experiência também? Então, é interessante porque é um copia e cola, assim, muita coisa. Eu, quando entrei, a psicologia não é minha primeira graduação, né? A minha primeira formação foi em arquitetura e eu trabalhei como arquiteta por muito tempo, né? Por mais de 10 anos. Então, quando eu decidi fazer psicologia, foi uma decisão que, inclusive, demorou um tempo, porque eu ia fazer uma transição de carreira, né? Eu ia mudar. Mas, quando eu fui fazer o curso, eu tinha também essa sensação que o Davi descreveu de... eu não tenho muito tempo a perder, assim. Eu preciso recuperar esse tempo que eu estava arquitetando antes, né? E aí eu também, desde o primeiro período, do primeiro não, porque quando eu entrei na universidade, não tinha grupo de pesquisa. O primeiro grupo de pesquisa que surgiu na universidade foi um grupo de pesquisa que a professora sinalizou que queria montar e eu comecei a perseguir ela para montar, que foi com a professora Júlia Soares, e aí a gente montou esse, foi junto, assim, era reunião para montar. E eu participei de tudo. Eu participei de todos os grupos de pesquisa que eu pude participar, inclusive em outra universidade. Eu não fiquei satisfeita em participar do grupo de pesquisa só da universidade que eu estava. Eu participei de outra universidade também. Porque eu tinha me determinado a realmente, quando chegar no final do curso, eu ter pelo menos certeza do que eu não queria fazer. Então, eu precisava de chegar junto de muita gente, ter muito, né? Então, nisso eu me identifiquei muito com a fala do Davi, nessa coisa de ir em busca, ir atrás de muita coisa. Eu fui em busca de muita coisa durante a graduação. Então, e diferente dele, eu não queria clínica, mas também fui monitora da clínica e no primeiro momento que eu comecei a atender, eu disse assim, eita, é isso aqui, eu gostei muito, vai ser... E acabou que foi rolando isso na minha vida, porque acabou acontecendo também outras coisas, né, na profissão, mas a clínica sempre foi um lugar que eu me determinei a me debruçar sobre o estudo, sobre isso. Então, assim, foi... Eu meio que sabia, quando eu me formei, eu sabia o que eu não queria, bem recortado, e as coisas que eu queria fazer. Então, é interessante como realmente são duas trajetórias bem parecidas, né? Pelo menos vejo como uma dica já, eu que vou dar essa dica, porque pelo que eu observei, estude, se interesse, participe de atividades, tudo, mesmo que não seja do seu interesse primário, mas que você possa vir conhecer, faça network nesses grupos de estudo, de trabalho. Sim. Então, acho que não é uma receita mágica, na verdade. Tem um vídeo que roda muito do professor Clóvis de Barros Filho, acho que ele é da USP, Voz de né? Trovão, né? Ele tem um vídeo dele que roda muito, que é o seguinte: como é que eu vou ler um texto de um cara que escreveu esse texto há tantos anos atrás e eu vou ler e vou dizer, não entendi. Como assim eu não entendi? Eu preciso entender. Eu tenho todo o aparelho no meu corpo funcionando, todo um aparelho cognitivo que foi
planejado, projetado, que funciona para eu entender as coisas. Como é que vai ter alguma coisa que eu não entendo? Então, na graduação, eu tinha muito esse brio que ele fala, o professor Clóvis, de que eu preciso ter esse brio. Então, como assim eu vou ler Russell da fenomenologia e não vou entender? Eu vou entender. Por que eu vou ler Lacan e eu não vou entender? Não, eu vou entender. Ok, tem percursos dentro do que eu estou falando aqui, são bases epistemológicas distintas e que tem percursos de interpretação, Sim. tudo. Mas como eu não vou entender como se faz isso? Então, eu estudei tudo. Eu estudei psicologia jurídica, escolar, psicanálise, fenomenologia, até o ponto de eu dizer assim, tá, não vou continuar porque essa roupa não está cabendo em mim. Perfeito. Até para não saber, né? O que não gosta tem que conhecer, exatamente. Na então, assim, realmente você ir atrás de tudo. Até o ponto de você dizer, não cabe, a roupa não cabe em mim. Porque aí a gente tem que se dar conta de que aquilo ali não vai fazer, ou seja, eu não vou conseguir sentar, não vou conseguir andar, não cabe em mim essa roupa, eu vou deixar aqui, conheço, gosto, acho legal, mas ela cabe em outra pessoa, mas ou não então, em mim. né, deixou de funcionar, porque tem aquela roupa que você quer pra você guarda, mas chega uma hora também que deixa de funcionar, e a gente precisa também, né, estar a par disso, de que o psicólogo que a gente se torna na nossa formação acadêmica, nossa primeira experiência acadêmica, né, numa graduação, não é necessariamente o psicólogo que a gente vai ser pro resto da nossa vida. Né? Então tem também uma questão de uma transformação. Parte. Eu acho que essa é a melhor parte. Porque essa tendência a se atualizar, ela precisa acontecer até para dar movimento à nossa ciência. Né? Então, agora mesmo, comecei agora 2 outras formações. Uma específica da TCC, mais para sexualidade, e uma outra em esquemas, porque esquemas eu já vi na pós que eu fiz de terapia cognitiva. Então, assim, a gente vai vendo, dentro dessa pós aqui que eu estou me especializando, tem um braço para uma outra especialização também. E eu acho que a vida da gente precisa ser assim. Com certeza. Né? E não somente dentro da psicologia. Sim. A gente pode se aprofundar dentro das artes, dentro do cinema, arquitetura. Isso dá para se trazer para a nossa prática também, né? Eu gosto sempre de citar um exemplo, eu sinto muito ele com alguns alunos, que a gente não precisa viver uma coisa muito rígida dentro de consultório, né? Especificamente para quem atua na clínica. Eu tive um caso em específico que era uma senhora, era uma idosa, né? E ela gostava muito de ir para o shopping da ilha, todas as quartas-feiras à tarde. Ela ia, passeava, tomava um cafezinho lá no Café do Ponto, e aí conversava com todo mundo lá, era muito conhecida. Começou a fazer terapia, né? Tem toda aquela complexidade da terceira idade, Alzheimer. E ela sempre me falava muito desses episódios que ela ia visitar lá no shopping. E ela deixou de ir por conta de alguns problemas de saúde que ela passou a ter. Havia uma insegurança também, cair, se machucar. E aí, uma das sessões que eu marquei com ela, eu marquei lá no shopping, no café, legal, que ela gostava de ir. E é incrível, todo mundo conhecia ela lá, falava com ela. Então, assim, para ela foi tão importante ela me apresentar aquilo tudo ali. Então, assim, aquilo é fazer psicologia também. Sensibilidade, né? É ter sensibilidade. Sim, né? sim. E é interessante, eu tive um professor na faculdade de Direito, Alberto Tavares. Hoje ele deve estar com 92, acredito que esteja, porque ele era muito saudável, né? E ele falou uma frase que sempre mexeu muito comigo. No primeiro período de Direito, ele falou, olha, esquece esse livro de Direito, você tem que ler o mundo. Exato. Então eu falo a mesma coisa, tem que conhecer não só da psicologia, mas dentro da psicologia, não se fechar na psicologia, conhecer fenomenologia, conhecer TCC sem preconceito, psicanálise, e conhecer matérias afins, sociologia, filosofia, economia. A economia comportamental é sensacional, a teoria da economia comportamental. Então, essa curiosidade traz para a vida. Né? Então, a gente que está no consultório, que está atendendo, tudo que a gente tiver de informação, que tiver algum sentido para a gente consegue aplicar no consultório em qualquer abordagem. Exato. Qualquer abordagem. O que eu observei na faculdade é que muita gente se fecha como uma ostra em uma abordagem e fecha os ouvidos para qualquer outro tipo. Isso é muito pobre, na verdade, né? Você perde a riqueza toda da psicologia. Né? A Pangeia, que a gente fala, é isso, é você estar aberto, na verdade. É um movimento de abertura, né? de democratizar essa psicologia, mas principalmente de abertura ao novo, ao que é diferente. Sim. É o que é diferente.
Então, eu na faculdade, eu observei isso. As pessoas já iam com uma pré-noção, né, de uma abordagem, e às vezes ficava nela, mas não saía muito dali. Ia para uma outra, mas não tinha essa gana de conhecimento, não tinha essa curiosidade. Eu acho que curiosidade é tudo na vida. Então, mas eu sabe sou o que muito eu curioso. acho mais perigoso do que isso, João? Do que se fechar numa abordagem, eu não sei, vou jogar para os convidados também, né? É a ideia de sou especialista sem ter passado por uma especialização, né? Utilizar-se, por exemplo, de uma titulação ou de, né, algo ali que incrementa, né, a sua formação ou a sua prática sem, de fato, ter cedido, por exemplo, a esse processo, né? Porque fazer psicologia, ou se tornar um psicólogo, é processo, né? Então, queria também ouvir a opinião de vocês sobre isso, sobre a importância dessa qualificação técnica, dessa qualificação teórica, né? Assim, é possível ser um psicólogo, né, especialista em alguma coisa sem, de fato, ter vivenciado um processo de pós-formação? O que vocês acham? Ou o que vocês diriam para os recém-formados ou para quem ainda está cursando? Especialista em alguma coisa, tipo especialista em transtorno em alimentar. Ansiedade, que eu já ouvi. Em ansiedade. Ou em alguma abordagem específica. Ou sou psicóloga clínica. Acabei de me formar, né? Tenho, sei lá, 6 meses de CRP ativo. E aí eu divulgo isso, assim, eu sou psicóloga clínica. Porque a gente sabe, né, que o Conselho Federal ele estabelece as áreas de especialidade. Isso. Mas até para a gente poder também usar, né, esse episódio como algo informativo para as pessoas, né, que estão na graduação ou que estão se formando. Vocês que já têm, sim, vocês têm várias especializações, têm credenciais aí, porque, enfim, né, tem se dedicado a esse estudo pós-graduação, né? No caso, é interessante pensar a resolução do Conselho do título de especialista, né? Isso é algo que, enfim, nós temos um conselho, né? Temos uma profissão regulamentada. É importante a gente falar sobre isso. E, assim, existem as especializações e a gente usa o título. Eu tenho a especialização em gestalterapia, eu tenho a especialização em psicologia social. Mas o título de especialista é um título que tem um conselho que rege isso aí. Então, assim, eu não sou especialista pelo Conselho Federal de Psicologia em psicologia social. Eu tenho essa especialização, mas eu não tenho o título, né? Porque acho que são esses dois caminhos possíveis, né, para você se especializar. Ou você se especializa fazendo uma pós-graduação, nível especialização, ou você pede ali, se submete à prova de títulos para ter essa credencial. Isso, exatamente. E esses profissionais que não passam por nenhum desses processos, né, e se consideram especialistas em alguma coisa. O que será que eles estão fazendo? Boa pergunta. Não, eu já vi cada especialista em termos muito específicos, né? Especialista em ansiedade. O que é um especialista em ansiedade? É muito ansioso? Tem uma coisa que me incomoda muito, que é quando alguém pergunta, um colega, né? Algum colega da psicologia que diz assim: Elívia, tu atende borderline? Elívia, tu atende esquizofrenia? E eu fico com uma sensação, e eu já fiquei muito com essa sensação de, cara, eu atendo, será que eu não deveria estar atendendo? Tenho que ter uma especialidade. Porque assim, quando eu resolvi, né, ocupar esse lugar da clínica e estar como psicóloga atuando na clínica, eu passei a estudar muito isso. E é assim, o tempo todo. Eu já fiz formação em psicopatologia, agora estou fazendo outra. Porque a gente fica o tempo todo estudando isso. Então, a gente estuda psicopatologia, estuda todos esses casos que procuram a gente no consultório. E aí eu não atendo, porque eu entendo o desconforto de não atender alguma demanda. Por exemplo, eu entendo a pessoa determinar que ela não vai dar conta, e isso é uma coisa muito interessante, você dizer assim, eu não dou conta de atender essa demanda. Sim. Mas
eu preciso estar preparada para atender, receber uma pessoa que está dentro que está com um diagnóstico de esquizofrenia, né? Que está dentro da psicose na gestalterapia, a gente também chama psicose. Então, assim, por que eu não vou atender? Então, isso mostra que esse recorte, ou seja, eu vou estudar só ansiedade, então eu vou ser especialista em ansiedade. Isso é muito perigoso, porque a pessoa não é ansiedade. Exato. Inclusive, a ansiedade, ela pode ser algo que está surgindo por causa de outra coisa. Um transtorno alimentar, por causa de justamente um transtorno borderline, porque ela pode ter nossa, tantas coisas, e eu vou ser especialista em ansiedade. Eu vou encerrar o ser humano em um ansioso e ele não tem nenhum outro contexto da vida dele que eu vou trabalhar ali dentro do consultório. Sim. Então, assim, essas pessoas especialistas, eu acho muito perigoso isso, né? E aí a gente volta para aquele lugar da gente estar sempre estudando, trocando ideia com os colegas que já estão atuando, para entender como funciona, porque é muito grave isso. É grave, isso é grave. Eu vejo como uma coisa grave. Davi, eu concordo. Fazer uma pergunta para ti em relação... A gente percebe que na faculdade tem um delay muito grande entre a teoria e a prática. Os estágios de faculdade realmente não te preparam para um atendimento clínico. Você até falou, né, que a maioria dos estudantes tem medo de ir para a clínica, mas muito porque não tem essa prática clínica na faculdade. Como amenizar isso depois de formado? Como você procurar um curso que tenha prática, uma pós-graduação que tenha prática? Como fazer para poder vencer essa lacuna aí que tem nas faculdades? Acho que essa é mais uma das ansiedades que vem também. Lá na pós de terapia cognitiva, por exemplo, eu dou sempre o primeiro módulo. Né? Então, é o inaugural da pós, é onde eu apresento, né, toda a parte de fundamentos, da abordagem. E aí a gente faz essa apresentação também da clínica, né, do serviço de estágio que a gente oportuniza lá no Pangeia para os alunos. Né? Lá pelo sexto módulo, eles já podem ir para o estágio. E muitos ficam nervosíssimos. Porque o que acontece? Alguns vêm de faculdades que você pode escolher, né? Se tu quer fazer clínica, se tu quer fazer... na minha faculdade era assim, ou clínica ou promoção e prevenção. Uma cambada de gente ia para promoção e prevenção, com medo da clínica, sai da faculdade, entra na pós, chega lá, eu quero fazer o estágio agora. E eu quero clínica. E aí chega no estágio, está muito nervoso com, que técnica que eu uso, o que eu faço... quando o paciente chegar, como que eu me porto, o que eu falo, eu tenho uma anamnese gigantesca para preencher. Eu falo, gente, vocês estão preocupados com técnica no primeiro encontro? O que vocês fazem a primeira vez que vocês encontram uma pessoa que vocês nunca viram na vida? Vocês se apresentam, vocês levam com naturalidade, você está conhecendo uma pessoa, ela também não te conhece. Ela não tá ali para julgar se tu fez o teu TCC lá na tua faculdade, se tu fez estágio tal, estágio X ou Y. Ela não quer saber da tua história na faculdade, ela não vai querer o teu histórico acadêmico. É muito mais sobre a forma como você se porta. E eu sempre acho que essa cordialidade é o que quebra essa barreira, né, que traz essa ansiedade. Empatia, né? Essa empatia, né? Ela não está só, essa criação do vínculo, ela não está só na minha capacidade teórica de conseguir aplicar. A criação do vínculo, ela começa no teu primeiro contato, na mensagem ali que ele te manda, às vezes, no WhatsApp. Sim. Né? A forma como você trata aquela pessoa ali, como você acolhe aquele momento. Claro. Às vezes a pessoa ela vem tão cheia de vontade de falar, de expor para você, que ela já te manda áudio, já fala com você. Então, assim, é muito mais sobre o manejo que você tem, né, nesse contato inicial. É a gente aprender a levar com naturalidade um primeiro contato. É uma troca. Né? Você está conhecendo alguém pela primeira vez, ela também está te conhecendo pela primeira vez. Ser congruente também, né? Exato. E a prática serve para isso, né? Para quebrar esse gelo de aprender justamente a ser empático e não técnico na primeira consulta. Exatamente. E aí junta isso com toda uma estrutura que a gente tem lá no Pangeia, por exemplo, que a pessoa se sente acolhida no momento que ela chega.
que ela tá ali na recepção esperando, né? Aí você vai buscá-la na recepção, vai pro consultório. Tudo é tão natural que a pessoa ela vai se ambientando. Opa, eu me sinto pertencente nesse lugar aqui. Eu me sinto confortável para me expor, para falar. Porque é muito difícil você falar para alguém que nunca esteve em terapia, por exemplo. Sim. A primeira vez, o primeiro contato com alguém que você nunca viu você se expor é como estar nu na frente da pessoa. Né? Então, se você consegue oportunizar esse espaço, você já ganhou boa parte do tratamento ali. Aquela pessoa ela tem grandes chances de voltar. Aí, no decorrer do curso, tu vai pegar a tua técnica, toda a tua teoria, se voltar para estudar também e dar sequência nisso. Né? Então, eu acredito muito que esse primeiro contato, ele precisa ser o mais natural possível para que você consiga levar. Claro. E eu sempre falo para os alunos, sintam medo. Eu gosto que vocês digam, não, eu tô com medo de atender, mas eu vou. Eu me sentiria muito mais inseguro se você me dissesse, não, eu tenho plena confiança do que eu vou fazer aqui. Excesso de confiança sempre esconde alguma falta, né? Assim, porque aí a gente tem o paciente que a gente merece. E aí ele vem dar uma rasteira e mostra que a gente às vezes não sabe nada. E é interessante que são raros institutos ou instituições que oferecem estágio em pós-graduação, né? Porque eu acho que faz uma diferença danada. Muita. Sim. Estágio e supervisão. E supervisão. Que é tem supervisão também. Um outro lugar muito importante também, que eu acho que poucas pessoas se dedicam nesse pós-formação, a buscar uma supervisão. Né? E a elaboração do relatório. Uma elaboração do relatório técnico, né? Que é um documento que... Então, assim, tudo é muito bem planejado e muito bem amarrado para eles entenderem o rigor que é a vida profissional de um profissional da psicologia. Então, a gente já acompanha isso desde dos módulos, a própria construção de cada módulo das aulas, as avaliações que os professores fazem, a forma como o professor lida com os alunos, trazendo uma visão mais técnica também, trazendo habilidades. Porque a pós-graduação não é mais para a gente estar naquele beabá da faculdade. Sim. Né? Não, agora é uma coisa, é como chega para você. E eu acho que o fato da gente ter atualizado bastante, principalmente após terapia cognitivo, foi porque nós trouxemos profissionais que são muito atuantes aqui no mercado de São Luís, do interior do estado também, que são realidades que às vezes quem está para cá, não vê um pouco do que acontece lá. E a gente consegue trazer e ver possibilidade de se fazer isso aqui também. Para os alunos isso é muito rico. Tanto que a maioria deles, durante a pós-graduação, já encaram a clínica, já começam a trabalhar e já mantém aquilo ali muito mais fortalecido, tendo uma teoria ali nos fins de semana e no decorrer da semana eles vão colocando aquilo na prática também. E você percebe essa evolução do aluno quando ele está fazendo o atendimento social? Muito, porque até no momento que a gente marca a supervisão, a gente está sempre que articular para caber na agenda deles também, né? Então, eu falo, gente, vamos decidir aqui um dia que eu consiga atender vocês, mas que também não atrapalhe a rotina de vocês, porque eles têm outros clientes para atender. Alguns conhecem o Pangea, já vão atender lá também, então já vai ficando tudo por ali. Legal. Lívia, até hoje tu faz supervisão também, continua, não para, né? Não para nunca. Desde o começo. Então, quando a gente vai trabalhar dentro da clínica, né, trabalhar com psicoterapia, eu nem consigo imaginar como alguém trabalha com psicoterapia sem fazer supervisão. Verdade. Porque não tem como. Nós não somos autossuficientes a esse ponto. Então, realmente, estar em supervisão... A gente atende uma demanda vasta, né? Então, assim, são várias pessoas com as demandas delas e nós temos a nossa demanda também. A gente não vai nunca esquecer que somos seres humanos. A gente está no lugar do cuidado, isso é atravessado por uma série de coisas, mas, assim, existem episódios dentro desse fazer clínico que impactam diretamente na gente. Então, assim, nós somos seres humanos que temos várias demandas existenciais também. Então, eu preciso lidar com isso de forma coesa com o que se presta a fazer a psicologia. Então, não dá para eu fazer apenas com o que eu leio. Eu preciso de alguém, eu preciso compartilhar isso com alguém. Eu sempre faço supervisão em grupo, eu acho muito melhor, porque a gente compartilha, divide, e é justamente uma supervisão, porque
é uma visão de mais de uma pessoa, né? Então, é um compartilhamento de fenômenos que acontecem no consultório e a gente recebe várias orientações ali, né? Direcionamentos. Às vezes você olha um atendimento de uma colega que está em supervisão e a forma que ela conduziu aquilo, e você pensa em outra pessoa que se atende. Sim. E diz assim, não é a mesma demanda, mas eu posso seguir essa condução. Então, assim, eu não consigo ver um profissional que não faça supervisão está oferecendo esse serviço de psicoterapia. Eu acredito que deveria ser, inclusive, uma demanda da pessoa que procura psicoterapia. Você faz supervisão, você é o profissional que faz supervisão, porque é uma responsabilidade muito grande. Às vezes, a psicoterapia pessoal, a gente dá um tempo, a gente faz também, eu acho que é preciso, porque às vezes nós temos na nossa vida acontecimentos que precisam, né, desse acolhimento, desse suporte, ou eu adoro essa frase, mas desse tia-lui, né? Então, eu acho que a psicoterapia, eu acho, nossa, pessoal, eu acho que ela dá isso. Às vezes a gente para um pouco, mas a supervisão, eu não consigo ver. Preciso continuidade, né? Porque, assim, por causa disso, roda muito. E, assim, as pessoas que a gente atende há muito tempo, às vezes ela está com um problema que é no trabalho, aí, de repente, ela começa um problema na vida pessoal, aí ela tem um filho, e aí vai rodando, entendeu? Sim. E, assim, eu já sei o que fazer com essa pessoa, porque ela está há muito tempo ali, eu não sei. Eu, Lívia, eu sempre parto do princípio que eu tenho muito a saber dessa pessoa. Então, sempre sim, supervisão. A supervisão é uma coisa que está atrelada ao profissional que faz que oferece o serviço de psicoterapia, né? A gente entra em contato com recortes, né? Que a pessoa permite que a gente conheça. E nós interpretamos aquilo de uma determinada forma, que segue um rigor técnico, enfim, a partir da abordagem que se siga. Mas sempre escapa algo, né? Sempre foge algo da nossa percepção ali também naquele momento. Tem dia que a gente não tá tão legal assim. É preciso humildade para reconhecer isso também, né? Identificar que a gente não é super-herói, exatamente, né? Que a gente não dá conta de tudo. Exatamente. Sim. E assim, e situações que a gente pode até pensar que é besteira, mas que para nós, enquanto profissionais, estamos ali naquele lugar, né? É exercido como uma forma até punitiva. Eu não posso, por exemplo, bocejar na frente do paciente. Senão eu vou mostrar que eu tô cansado, tô desinteressado com a história que ele tá me contando aqui. Eu digo isso às vezes porque eu já fui o paciente que o psicólogo bocejou. E eu fiquei muito incomodado, né? Mas depois eu levei para uma sessão novamente. Falou para ele que foi incomodado? Eu falei para ele que eu fiquei incomodado. Mas assim, no final eu falei, cara, é um ser humano que tá aqui na minha frente. Ele tava me atendendo 8 horas da noite, depois de um dia inteiro, né? Então, assim, não era desinteresse, né? É só uma reação normal do corpo. Fisiológica, sim. Né? Normal. E aí, retomando isso que Lívia falou, né? Só para a gente também colocar em termos de regulamentação o nosso próprio código de ética, né? O código de ética profissional do psicólogo pressupõe lá como princípios fundamentais dessa prática, no artigo 4º, por exemplo, que o psicólogo ele atuará com responsabilidade. Aí o que é que eles entendem como responsabilidade do psicólogo, né? Por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo assim para o desenvolvimento da psicologia como campo científico, né? E de conhecimento e de prática. Então, é essa ideia que a gente está falando desde o início, né? De que não dá para parar ou, em algum momento, você achar que você já sabe tudo, ou de que nada te escapa, ou de que você já é um profissional super especialista, né? O que, assim, o bam em alguma coisa. Por isso que eu usei ali a palavra humildade, porque acho que tudo que vocês têm trazido é muito reconhecendo esse lugar de saber a hora de recorrer a um outro profissional, pedir ajuda, né? E sendo um profissional recém-formado, eu acho que isso fica mais forte, né? Mais necessário. Fazendo uma analogia que você está falando, eu me lembro quando eu era pequeno, a gente ia jogar futebol, aí você via... Tinha um cara jogando futebol só com quichute. Quem é da minha época lembra que quichute. Aí vinham todo fantasiado, com chuteira importada, o dono da bola. Quem que jogava mais? O do quichute. Do quichute. Então, por essa analogia, esse excesso de título, né, de vociferar título, na verdade, esconde uma fragilidade muito grande. Agora, o que eu acho que não é um pensamento radical, mas eu achava que na faculdade
o aluno de psicologia, ele teria que ter horas de terapia obrigatória. Claro, a faculdade custeando um atendimento social mais em conta, mas tem que ter. Aí agora eu vejo um movimento de tornar o curso de graduação de psicologia online. Ou seja, é um curso altamente relacional. Você está lidando com aquilo ali, você vai dar um passo atrás. Além de não oferecer terapia, você ainda vai oferecer de forma online. Então, eu queria saber de vocês qual a diferença, o peso de você fazer uma pós-graduação ou uma formação presencial. Nossa, é algo que eu ouvi falar recentemente, né, sobre essas propostas de mudança, né, de inserção da psicologia no EAD, né, em sua totalidade. Hoje em dia a gente tem algumas disciplinas que a gente cumpre nessa modalidade nas faculdades, até o MEC liberava isso. Com a pandemia também isso ficou mais evidente, né? Isso ganhou mais força nessa possibilidade. Mas eu acho que... Eu sempre acredito que a psicologia ela se fortalece exatamente nesse lugar de contato físico. Perfeito. Não o físico eu pegar na mão da pessoa, mas o físico da presença, né? Da presença, né? Sala de aula, grupo de pesquisa, integração nos campos de estágio. Eu fico pensando muito assim, você coloca óbvio que a formação ela depende muito de um movimento, de uma autonomia sua para se aprofundar nos estudos, mas eu penso muito na própria preparação da educação brasileira, do nosso contexto brasileiro. Nós somos preparados para estar nesse ambiente virtual. Isso ganhou evidência no período pandêmico. Sim. Mas a gente está aí com os dados alarmantes de pessoas que não têm mais o mesmo rendimento, não conseguem perceber o mesmo rendimento. Pessoas que chegam no consultório, por exemplo, estão com TDAH, e às vezes não é. Às vezes é um déficit que ela teve diante da formação final dela. Então eu fico pensando, como é que a gente tira algo presencial, com todas as possibilidades de experiência que a gente tem, e transfere isso para um online que é única e exclusivamente dependente da tua motivação, da tua determinação para fazer aquilo ali. E me preocupa esse tipo de formação. Eu até entendo que muitas graduações já seguem nesse modelo, grandes faculdades do país seguem essa modalidade, mas eu acho que é um outro patamar de formação que a pessoa já está mais madura, a pessoa já tem uma segurança muito maior na formação que ela teve presencial para levar isso para um online. Isso, acho que faz diferença. Mas eu acho que psicologia não tem mais nenhuma autorizada, né, a fazer. Tinha esse movimento. Mas o que eu acho interessante é que a pandemia, veio a pandemia e foi todo mundo para online. Inclusive o Instituto, né, o Pangeia, foi para aulas online. Então, quando todo mundo pensava que não tinha mais volta, que o mundo ia ser online, é muito pelo contrário. Na verdade, as pessoas têm necessidade desse envolvimento humano, desse contato. Então, as grandes faculdades... Carente. As grandes faculdades que tinham migrado completamente para o online... por uma necessidade mercadológica, né, estão voltando ao presencial. Exato. Que é fundamental. Esse presencial é que proporciona o network. Né? Muita gente não gosta dessa expressão, mas network é você conviver com pessoas do seu meio profissional e assim mostrando interesse e sendo indicado para cargos, para entrevistas. Isso funciona muito, né, no curso de graduação e na graduação também. Sim. Não só na pós. Porque você imagina, eu tinha um amigo que era super inteligente, né? Que eu gostava, e desde a faculdade ele foi prometido. A primeira chance que eu tive para indicar alguém, eu indiquei ele. Né? E na pós-graduação, vocês percebem esse movimento, esse network, esse aluno que está na pós-graduação, de alguma forma ali presencialmente, com contato com os professores, ele consegue algum benefício, vamos dizer assim, profissional? Lá no Instituto, o que a gente observa é que a grande maioria dos alunos que realmente estão fazendo a pós-graduação, pensando nesse desenvolvimento profissional, para além do título, que é bom a gente sempre fazer esse recorte, né? Sim. A gente acompanha, às vezes por rede social, né? E às vezes lá dentro mesmo do Instituto, porque o aluno fica lá, a evolução dele, né, no mercado de trabalho. Então, assim, na pós de psicologia hospitalar, a gente vê que muitos dos nossos ex-alunos estão nos hospitais aqui da cidade. Quase todos os hospitais têm um ex-aluno do Pangeia. Né? Então, assim, quando não tem mais de um. Né? Então, e tem aquela coisa também, aluno que fez a pós com a gente,
foi indicado para o trabalho no hospital e vira preceptor de estágio nosso, porque ele está dentro de um hospital que tem convênio com a gente e vai. Lá, exato. Então, assim, isso nesse lugar da psicologia hospitalar. Mas fora também alunos que fazem a pós-graduação, começam a atender e a gente vê o desenvolvimento deles, assim, clínica, e depois vira referência, né? Começa a virar essa referência em alguma temática que surgiu a demanda ali dentro na pós-graduação. Os professores indicando pessoas, porque assim, a gente se indica. A gente faz terapia, sim. A gente faz, né? E a gente Nossos se indica. Familiares. Então, a gente se indica. A gente percebe essa relação lá. Então, sim, esse network ele faz muita diferença, né? O online, eu escuto muito essa frase, né? O online veio para ficar. E, sim, ele veio para resolver questões. Práticas. Né? Dentro do que a gente viveu, né, no período da pandemia, ele foi necessário. E ele resolveu muita coisa sim. ali. Né? E, assim, resolve hoje, por exemplo. Eu vou viajar e eu preciso viajar, mas eu tenho uma supervisão. Eu posso fazer ela online. Eu tenho um atendimento, alguém que eu atendo presencial. Eu posso fazer esse atendimento online. Eu tenho uma reunião para fazer e eu tenho, sei lá, infelizmente eu machuquei meu pé, não vou sair de casa, eu posso fazer. Então, o online, ele veio para ficar, para resolver uma série de questões. Mas tem questões que ele não vai resolver, ele vai atrapalhar, sim. Que é justamente a pessoa que fica... Isso aí seria outro estudo, né? Outra temática... para a gente discutir outro programa, outro programa para discutir o impacto de viver dentro desse lugar virtual, online, sozinho, né? Lidando apenas ali com máquinas, enfim, o impacto disso no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento relacional na adolescência, no desenvolvimento relacional da vida adulta, enfim, uma série de impactos. Então, sim, lá dentro do Instituto, a troca é impressionante. E a empregabilidade de quem está circulando no presencial, estudando, trocando ideias, se fazendo presente, é altíssima. Altíssima. A gente vê o impacto desse online, por exemplo, eu tive a oportunidade ainda de chegar a dar aula lá na pós do Pangea quando tinha a sexta-feira online, né? E a gente via, era uma aula solitária. Você fala sozinho. É um youtuber. Né? Você fala sozinho para um monte de bolinha na tela. Enquanto no fim de semana, que era o presencial, era cheio de troca, a aula passava que a gente não via. Então, eu acho que tem uma grande diferença. E dessa questão de profissionais, nós temos profissionais, por exemplo, que não só ficaram um tempo lá no Pangea atuando ali, né, no coworking, mas que abriram seu próprio consultório, estão conseguindo empreender, por exemplo. Então, a gente vê que toda essa preparação que a pós-graduação colocou na vida delas, tem duas alunas em específico, a Maiana e a Thalita, não só evoluíram bastante na vida profissional, né, nesse nível, quanto também se tornaram pessoas que eu encaminho pacientes para lá. Né? Agora, só um adendo, a gente estava conversando aqui, falando sobre abordagem, né? E eu parei para lembrar um pouco das pessoas mais próximas a mim, amigos da época de faculdade. A maioria dos meus amigos não são da TCC. São principalmente da Gestalt, justamente porque eu acho que eu sempre gostei muito mais de ouvir trocas de pessoas que não falam a língua que eu já conheço ali, que já está no meu dia a dia, porque eu gosto de ouvir também um pouco do que pensa, sabe, a respeito disso, né? E não só a psicologia, outros assuntos também. Massa. A gente falou muito aqui de pós-graduação, mas também é muito importante essas formações, esses cursos de média e curta duração, né? Sim. Por exemplo, tem um curso de psicopatologia, não é isso, salvo engano, que tem uma procura muito grande, né? Então, é importante também, até mesmo fazer pós-graduação e também, se puder, a gente sabe que depende da realidade financeira de cada um, e fazer esses cursos, né? Eu fazia muito, né? Curso de 8 horas, 12 horas, eu adoro. Então, e tu acha que esses cursos, só um curso de 8, 12 horas já serve para você abrir, né? A mente, serve para network, serve para tudo, né?
Eu sempre acho que aquele curso ali, ele agrega no sentido de você ter um primeiro contato com algo ali que vai te levar para outro lugar também. Então, quando veio a ideia de fazer o curso de psicopatologia, é porque, primeiro, era uma área que eu sempre gostei muito, desde a época da faculdade. Segundo, que na faculdade foi uma disciplina que, para mim, foi muito deficiente de conteúdo, eu não me sentia preparado, tive que pagar curso fora para eu aprender de fato. E eu queria voltar isso para os alunos. Quando eu lancei a proposta para a Lívia, eu falei, Lívia, eu quero pegar aluno da graduação aqui. Pode deixar para todo mundo, profissional, todo mundo formado, mas eu quero aluno de graduação aqui. Porque eu sei o quanto a disciplina é importante lá dentro para eles e vai ser importante fora dali também. Então, o curso a gente já está indo agora para a quinta turma já do curso. Já são 2 anos que o curso já está acontecendo, sempre turmas cheias. E a gente recebe aluno de graduação de várias faculdades daqui de São Luís. A gente recebe também pessoas que vêm da assistência social para fazer, já teve psiquiatra fazendo, tem pessoas que veio de outra cidade para fazer, veio de Belém, veio de Imperatriz para fazer também, pessoas que vieram de fora, conheceram o curso e voltaram para pós agora também. Então, assim, é sempre um pontapé inicial, né, para várias outras possibilidades que a pessoa vai descobrindo que, eu preciso melhorar em tal ponto na minha formação. Assim como tem os outros cursos também, que eu também não quero fazer agora, o de casal. Não sei nem se ainda tem vaga, mas é uma área também que eu quero aprender, porque eu não tive esse contato na graduação, por exemplo. Mas, às vezes, aparecem pessoas que trazem demandas que são demandas conjugais. Que eu posso, não necessariamente eu preciso trabalhar com casal, mas eu posso utilizar para um paciente meu que traz uma demanda do tipo. Né? Uma ferramenta que foi apresentada lá. E eu acho que esse é um ponto muito importante desses cursos de formação que a gente também oferta lá. Sim. O curso de formação é uma coisa interessante, porque justamente você pode ter uma pós-graduação já, mas a temática específica desse curso de formação, por exemplo, a gente fez o de psicoterapia infantil, que vai repetir agora, e o de formação de psicoterapia de casal, ou seja, eu posso já estar atuando há muito tempo e perceber que a minha clínica está indo para esse campo, né? E essa, como o Davi falou, tem demanda de casal. E aí? O que é que eu preciso aqui de ferramentas? Então, a formação é você fazer esse lugar, abrir uma pasta, né, da tua vida para você colocar ferramentas ali, instrumentalizar, recursos, exatamente, para você trabalhar com essa demanda, né? Então, assim, agora a gente tem psicoterapia de casal e psicoterapia infantil, mas a gente vê muita coisa que precisa ser, né, discutida, estudada, que está dentro do campo. Uma possibilidade até para os psicólogos já atuantes há muito tempo se reciclarem também, né? Sim. Que é isso que a gente estava dizendo, para não ficar sempre repetindo a mesma coisa ou fazendo sempre do mesmo jeito, porque as demandas elas também se transformam, né? Sim. Mas assim, em resumo mesmo, assim, para a gente ir se encaminhando para o fechamento, né? Pensando nessa ansiedade profissional em relação, né, o que fazer agora que eu me formei, o que estou prestes a me formar, o que cada um de vocês, né, a Lívia e o Davi, o que vocês deixariam, se vocês pudessem resumir ao máximo, de dicas para esses recém-formados ou profissionais em construção que estão nos ouvindo, que estão assistindo esse episódio agora? A resposta talvez seja a primeira pergunta do começo, né? Estuda. Eu só consigo pensar nisso, estudar. Se não consegue, se o profissional, né, não está conseguindo, enfim, por questões financeiras realmente, investir, né, numa pós-graduação, procura no YouTube, procura vídeo, gratuita, procura, sabe, texto, indicação de texto. Tem tanta coisa hoje que a gente encontra, né? Sistematizar um estudo realmente, porque hoje o que a gente tem é muita informação, pouco conhecimento. O que a gente precisa é sistematizar a informação para gerar conhecimento. Então, assim, é realmente estudar, procurar, conversar. Tem muita gente que está na psicologia há muito tempo, que está disponível a orientar, sabe? Então, assim, porque eu quero começar a trabalhar com isso, mas eu não consigo fazer uma pós-graduação nesse momento. Vai conversar com esse professor da graduação. Procura um professor de outra graduação que você se afina, né?
Se ele te tratar mal, procura outro, sabe? Vão ter arrogantes, mas vão ter acolhedores. Então, assim, é realmente procurar sistematizar o conhecimento que você pode ter acesso, né? Se você pode pagar por uma pós-graduação, um curso, seja aqui, seja querer viajar para ver outra cultura, que isso também tem a possibilidade, né? É realmente investir nisso, no conhecimento. Viver a psicologia, né? Em todos os extremos, né? E assim, isso não fecha, essa Gestalt não fecha, jamais. Eu concordo totalmente. Eu acho que o estudo, ele nunca para, né? Essa constante atualização também, que a gente precisa disso para manter o movimento. E para além disso, eu sempre converso muito com os alunos lá na pós, me pedem dica de material, coisa. E alguns sempre trazem, por exemplo, um discurso de que estão mudando de abordagem, né? Então, eu acho que a gente precisa brigar menos por abordagem, talvez brigar mais por práticas baseadas em ética, né, em responsabilidade. Porque a gente vê alguns espaços sendo ocupados por pessoas que não têm propriedade que o psicólogo tem para falar, para se posicionar, para estar à frente mesmo, né? Então, eu acho que o nosso papel, ele é político também. A gente tem uma responsabilidade muito grande, é social. Né? E eu sempre acredito que o estudo e o conhecimento, ele leva a gente a lugares inimagináveis. Né? Então, ele é uma fonte que nunca se esgota, ninguém tira de você. Então, eu acho que o recado é sempre esse, buscar sempre conhecimento. E quem ganha, né, com isso não é só você enquanto profissional, né? Quem ganha são as pessoas com quem você vai ter contato nessa prática. Exatamente. Seja em qualquer âmbito ou qualquer área de atuação que você vá como psicólogo. Sim. E nós ganhamos ouvindo vocês aqui, foi fantástico, muito bom mesmo, muito esclarecedor. Muito obrigado, Davi. Obrigado, Lívia. Obrigada, minha companheira Thaís. Obrigada, João. Foi ótimo. E espero que vocês tenham gostado. Muito. E que a gente tenha contribuído também nesse papel, né, que eu acho importante, esse debate, né, da psicologia, o papel da psicologia. Então, esse é só o primeiro de muitos episódios. Em breve a gente volta com mais. Em breve a gente volta com mais. Não vou dar spoiler, não, mas volta mais. Obrigado, pessoal. Valeu. Abraço. Abraço.